Existe uma divisão hoje, existe o grupo conservador que fala que o verdadeiro Papa é o Bento XVI e que Francisco não é Papa, entendeu? Que Francisco é o anticristo. A igreja hoje é dividida. Fala, galera, vamos lá para mais um vídeo reação aqui, tudo no grosso, não tem nada de vídeo sofisticado com edições com firulas, não, é tudo um vídeo raiz aqui, beleza? Enfim, tá aqui, né, uma ex-freira, né, Bruna Miranda. Acabei de ver esse vídeo, vou assistir também na íntegra, não assisti antes, vou ouvir, enfim, a sua versão, as suas ideias, os seus questionamentos, os questionamentos que serão feitos pelos entrevistadores, né, para ex-freira. E é isso. Aqui é uma reação raiz, tá? Sem firula, sem vídeo. Primeiro que eu não tenho tempo para estar fazendo um vídeo de firula, e segundo que tem que ser raiz. Vamos ver aqui a opinião dela, enfim, na íntegra. O que eu achar que eu devo não discordar, que eu não tô aqui para discordar de ninguém, tô aqui para dar minha opinião e a minha opinião não vai mudar, né, o pensamento, as ideias de quem tá falando aqui no vídeo. E os comentários, quem quiser postar, falar alguma coisa nos comentários, fiquem à vontade. Enfim, não vou entrar em detalhe, questionamento em quem comentar, se ela tá errada, se ela tá certa, se os caras é bom, se os caras é ruim na entrevista. Eu não tô aqui para isso, tô aqui para reagir o vídeo dela, né? Se ela tá certa ou não me interessa. Eu quero reagir, eu quero dar a minha opinião, e você também que tá aqui no vídeo pode dar a sua opinião também. E vamos lá pro vídeo, chega de enrola, eu falo pra caramba. É isso aí, vamos para mais um vídeo de reação aí, né? A Bruna Miranda, ex-freira, falando aqui no Planeta Podcast, tá bom? É um vídeo de 11 minutos, vou ter alguns cortes e é isso. Vamos lá pro vídeo, vamos lá para as ideias aí do conteúdo. E dependendo do que ela for falando, eu vou pausando aqui e vou dando a minha opinião. Tem esse novo momento da igreja, eles chegam a questionar o Papa? Porque eu já vi tios na verdade, meus na igreja falando... existe uma divisão hoje, existe o grupo conservador que fala que o verdadeiro Papa é o Bento XVI e que Francisco não é Papa, entendeu? Que Francisco é o anticristo. A igreja hoje é dividida. Meu amigo, eu já ouvi alguém falando sobre isso, viu? Eu já ouvi, não sei quem, mas alguém já falou que... Aliás, se eu não me engano, foi minha sogra. Falou que... e ela é muito católica. Se eu não me engano, foi ela, se eu não me engano. Não é uma certeza. Que esse camarada aí, o novo Papa, né? O Papa argentino aí, ele é... Francisco é um anticristo. Então vamos lá, ela é ex-freira, tem mais propriedade para falar com mais, né? Enfim, mais destaque, porque falar isso é um destaque tremendo, né? Principalmente ela sendo uma ex-freira. Vamos pro vídeo. Então, caramba, o Papa Francisco, e na verdade tenho fontes até... Pessoal, aqui é uma reação raiz, hein? Sem firula, sem vídeo com firula. Aqui eu pauso a tela e a gente começa a conversar aqui, ouvir o que ela tá falando e vamos nessa. Tô fazendo uma reação. Enfim, se vocês quiserem assistir o vídeo, a entrevista dela na íntegra, o canal dessa entrevista é Planeta Podcast. Vamos nessa, vamos lá. Continua aí, Bruna Miranda, ex-freira. Tem um amigo meu que morou no Vaticano por 9 anos. Ele falou assim, que o Papa lá não é respeitado. Por exemplo, o Papa, ele não... O Papa não é respeitado no seu local de fazer no local das suas atribuições, no Vaticano. País riquíssimo, né? Que é um país dentro de um país. Mora no Vaticano, ele mora na Casa Santa Marta. Por quê? Porque ele se sente mais seguro. Ele mora na Casa Santa Marta, não é no Vaticano. Enfim, eu não entendo disso aí. Vamos ouvir o que ela tá falando aí. No meio de todo mundo. Por quê? Porque... Então, existem várias questões. Então, a igreja hoje é dividida. Existe o conservadorismo e existe, né, o progressista. Então, é complicado. E quando você vai ver vídeos de, por exemplo, dos conservadores, a que eu estava era conservadora, né, e ainda é. Você fica, assim, horrorizado por coisas que eles falam, sabe? É uma bolha, e você, quando você tá ali dentro, você acredita que aquilo é a verdade. Você não consegue olhar além daquilo. Você não consegue. E quando você tenta enxergar um pouquinho para fora... vem uma avalanche de coisas pra cima de você e te jogam pra dentro da bolha e não permite que você tenha acesso a informações.
Eu acredito o seguinte, essa bolha que ela está falando, isso vale para qualquer instituição. Para qualquer instituição que tem as suas regras, que tem suas normas. Desculpa aí. No caso dela não é diferente. No caso do Vaticano, quem está num convento, enfim, quem está enfim, qualquer instituição, quem é padre, tem a sua, né, as atribuições ali como padre, enfim, tem as suas regras dentro daquela igreja, dentro da instituição, né? Ai, pessoal, desculpa aí. E no caso dela, eu acho que por ser uma coisa mais religiosa, mais, né, que mexe um pouco com as suas ideias espirituais, né, com o seu profundo, então isso acaba sendo um pouco mais aguçado, né, com mais detalhe, né, com mais cuidado, enfim. Mas qualquer instituição tem sim suas regras, te dá as normas e aquilo ali, você vive aquilo ali. Aí depois que você vai estar de fora, o que você vai ver que não é nada daquilo. Enfim, essa aqui, pessoal, é uma reação de um vídeo raiz. Aqui é a reação raiz, sem firula, pausa a tela, dou minha opinião, falo um pouquinho e a gente vai pro vídeo de novo. Lá a gente não tinha acesso a informações. Por exemplo, quando eu pegava um livro que poderia abrir a minha mente, era retirado. Augusto Cury foi proibido. Padre Fábio de Mello, que tinha uma linguagem mais aberta, foi proibido. Olha aí, né? O Padre Fábio de Mello foi proibido dentro da instituição cristã. Porque convento, né? Como ela é uma ex-freira, então dentro do ambiente onde ela estava, né, ela, né, devido à norma, não podia ter um livro do Padre Fábio de Mello, por circunstância dele ser uma pessoa, né, mais povão, enfim, é complicado, meu irmão. Porque o Padre Fábio de Mello, ele é um padre povão, tá na mídia, canta, faz shows, enfim. Tem um livro, não é aquele padre de cidade do interior e etc. Vamos pro vídeo, vamos aí. Fala aí, Bruna Miranda. Porque fazia a gente pensar. Tinha até um livro que chamava Teologia da Vida Consagrada, que era de um padre redentorista. E falava sobre a vida consagrada, só que tinha um ponto lá que falava que os religiosos podiam ser amigos. Aí a gente foi falar pra madre, ela proibiu o livro, porque falava que os religiosos podiam ser amigos, porque a gente não podia ser amigo. Qualquer amizade que tivesse ali era visto como um relacionamento. Eles não conseguiam... Tudo era muito privado. Claro, nós que éramos de baixo, porque quem era das grandes podia ser amiga, né? Então existia essa diferença. Era muita pressão. Aí, por exemplo, você falava, estou em crise, quero sair. Prendia o portão, você ficava preso. Você não tinha acesso aos seus documentos. Você não tinha liberdade, você não tinha documento. Chama sequestro, né? Sequestro da subjetividade. E físico também, né? Por exemplo, quem ia pra Europa? No final da minha estadia lá, ela queria que eu fosse pra Europa, queria que eu fosse pra França. Se eu chegasse na França, ia acontecer. Chegar lá, as irmãs iam pegar meu passaporte, pegar meu documento, não tinha dinheiro, não tinha nada, não falava a língua. O que ia acontecer comigo se eu quisesse ir embora? Eu não quis, eu falei, eu vou embora pra minha casa, entendeu? E eu só consegui ir embora pra minha casa porque eu liguei pra minha mãe, da onde eu estava, e falei, quero ir embora. Minha mãe ficou chocada. Porque ela nunca soube nada da minha vida. Ela falou, mas você falou que você era feliz, porque eu falava pra todo mundo que eu era feliz. Eu falei, não, quando chegar eu conto. Mas quando eu cheguei, eu não tinha coragem de contar pra minha mãe as coisas que eu vivenciei. Então, assim, e quando eu comecei a demonstrar que eu queria sair, eu tenho uma carta que eu trouxe ali da madre, que ela esculacha que eu sou desobediente, porque você não podia questionar nada. Tipo assim, você fazia votos, você ia morar onde ela queria. Você ia fazer o que ela queria, porque é o voto da obediência. Tá vendo aí, meu amigo? O negócio não é fácil, não, viu? Só quem vive, enfim. Mas existe há muitos anos essas instituições? Sim, existe, mas nem todo mundo suporta viver aquilo que te oferece, né? Então, no caso dessa moça aí, da Bruna Miranda, ex-freira, o que oferecia para ela não estava de acordo. Então, assim, de 10, um pode se rebelar? Pode, é um direito de cada pessoa, né? Então, foi o que ela fez. Rebelou e hoje é ex-freira. Tô dizendo que é ruim ir pro convento, não. Ela tá mostrando o lado que ela vivenciou. Se é falácias, eu não sei. É só uma entrevista e ela tá dizendo o que ela viveu. Enfim, ela
tá tendo posicionamento do que ela, enfim, presenciou. Então, vamos para mais aí um papo da Bruna Miranda aí. Bruna Miranda, ex-freira. Obediência, né? Então a igreja, ela tem muito disso, entendeu? E a visão da igreja, que nem você falou do radicalismo. Antigamente a igreja olhava Deus, o acesso a Deus, ele é justiça, entendeu? Então, Deus, ele é justo, então eu tenho que me mortificar. Por que pessoas usavam silício, se mortificavam? Porque enxergavam Deus dessa forma, não como misericórdia, mas como justiça. Então, tudo que tem no mundo é uma coisa ruim. O mundo é considerado uma coisa ruim, entendeu? Tudo é pecado. Então, eu preciso me purificar desse pecado. Então, qualquer coisa que eu tenha prazer, que me dê inclinação, hoje não. Hoje já existem outras visões dentro da igreja. A igreja, como eu disse, ela tem subgrupos. As pessoas falam assim, eu sou católica, apostólico, romano. Mas em qual grupinho você pertence? Porque essa é a realidade. Só que não se fala sobre isso, porque às vezes as pessoas também não enxergam isso. As pessoas são católicos do quê? De rezar novena, de ir na missa do Natal, de ir na Páscoa, de ir na Via Sacra. Agora, estudar mesmo o catolicismo, a doutrina, os documentos do Papa. Não faz, entendeu? As pessoas não têm acesso a isso. Então, elas não questionam. Aí vem um padre, vem uma freira e fala, isso é certo. Aí você olha aquela figura ali de hábito, né? Que parece um santo. Porque eu dou a minha vida para Deus. Você acredita? Por exemplo, no convento que eu estava, tinha os lares, né? Os orfanatos. E as irmãs sempre falavam assim, Meu amigo, o que ela tem dito aí é algo muito sério, viu? É muito sério e é para você se autoavaliar, né? Tipo, você fazer uma autocrítica, né? Porque justamente eu cresci vendo aquela pessoa séria, até mesmo de óculos, né? Todo na batina, até mesmo as novelas, os filmes, enfim. Mais novela, né? Que passa o padre tendo aquela respeitabilidade da vizinhança e tudo mais. Enfim, aí passa aquela coisa de santidade. E ela, como é uma ovelha que se rebelou, né, que não quis mais viver no convento, hoje ela diz as características de um ambiente que é supostamente que nós víamos como santo. E hoje, não que ser santo não quer dizer que alguém que se tornou santo ou que fez algo para se tornar santo, é que entra no mérito, tipo assim, por exemplo, seu João era uma pessoa tão boa que morava na rua tal, ajudava os pobres, etc, aquilo, né? Salvou tantas vidas de um desastre, uma pessoa que tem uma palavra amiga, não que ele não tinha um pecado, mas uma pessoa tão boa, supostamente tão boa, que ele foi lá e ajudou pessoas a melhorar de vida, a salvar vidas, etc. E supostamente ser um homem santo, não santo de ser santo de milagres, ou que por que não? Enfim, mas a gente tem, eu tinha sempre essa visão, essa imagem do padre, né, da freira, como algo sublime, enfim. E hoje em dia, né, com a informação de ouvir entrevista, como no caso da Bruna Miranda, ela fala das particularidades daquilo que ela viveu e tem passado pra gente essas questões aí. Então é muito interessante saber o outro lado, né? Enfim. Vamos para mais um pouco de conversa da Bruna Miranda, ex-freira. Compra biscoitinho para ajudar o orfanato. Gente, desculpa, eu sei que elas vão ficar putaça comigo, mas era mentira, porque quem mantinha o orfanato era os Lopes, né? A construtora Lopes. Então, financeiramente, dentro do convento não saía nada de dinheiro para os orfanatos, porque eles já tinham quem patrocinasse. Só que a gente usava essa imagem de coisas que eu não posso, tipo assim, que eu vou evitar falar. Mas acontecia, entendeu? Eu sei que, tipo, elas vão ficar... Observe bem que ela tem ética, né, a moça aí, que ela não quer dar detalhes, porque se ela fosse dar detalhes, ela ia ter que dizer nomes, etc. Enfim, no começo de uma outra entrevista que eu vi, um corte dela, ela comentando, que não queria citar nomes e tal, falando de algumas outras particularidades, falando sobre a sexualidade, num outro vídeo, numa outra parte que eu tinha visto, enfim. E
E ela tem ética na maioria das falas, ou em toda a fala dela, porque ela não cita nomes, enfim, não quer dar detalhes profundos. Super interessante. Muito brava de eu falar isso, mas é a realidade. Então, assim, é uma máscara, infelizmente. Queria chegar aqui e falar assim, gente, a vida religiosa é linda, as pessoas, elas se doam. Claro, tem pessoas que se doam de verdade? Tem. O padre Júlio Lancelotti mesmo. Eu admiro profundamente o que ele faz. Ele doa a vida dele pela causa que ele acredita. Mas existe a grande parte é uma mentira ou é uma ilusão. Só que quem entra, não entra para fazer parte de uma mentira, você entendeu? Você entra para fazer parte de algo que você está acreditando. Só que chega lá dentro, as condições vão te levando de tal forma que se você não tiver uma força, porque não é nem questão de caráter às vezes, sabe? É força. Você tem... Meu amigo é muito profundo, viu? Ela fala com profundidade, põe o dedo na ferida, toca na ferida. Tem que ter força, porque você vai ficando alienado. É uma alienação. Você começa a acreditar que aquilo é uma verdade. Você começa a pregar sobre aquilo. Por exemplo, eu mentia, eu sorria. Aqui é lindo, eu sou feliz. Eu era uma mentirosa, desculpa, uma freira mentirosa, que eu não era feliz. Entendeu? Uhum. Então, só que pra mim aceitar isso, ou então, eu não sou feliz, mas é isso que vai me levar à santidade. Por exemplo, os conservadores. Ah, você não conhece a história do santo tal? O santo tal sofreu isso, por isso é santo. Aí eu falei assim, mas você não olha para a comunidade do santo tal? Por exemplo, Irmã Dulce. Ela é uma santa, não é? Ela não criou obra com os pobres. Mas na biografia dela, o que fala? Que ela teve que invadir praticamente o galinheiro do convento para poder colocar os pobres. Aonde estava a comunidade dela? Por que a comunidade dela não a ajudou a encontrar um lugar e apoiou o projeto dela? Não, a comunidade dela dificultou. Agora, quando começou a ter uma visibilidade, quando começou a dar um palco para tudo aquilo, aí a comunidade veio, Santa Irmã Dulce. Então, eu acho que o que nós temos que fazer? Questionar o sistema que está por trás, não o que está pela frente. O que está pela frente, todo mundo está vendo, mas existem coisas por trás, coisas ocultas que devem ser faladas, entendeu? Então, é por isso que eu estou aqui, porque eu quero falar. Olha... Cara, muito interessante, muito interessante. Ela fez essa analogia com a Irmã Dulce e faz super sentido. Como outro dia eu estive assistindo uma entrevista, né? Enfim, um vídeo falando da vida do Padre Cícero, né? Falando que teve um oportunista, né? Um político, um empresário oportunista que favoreceu a ele e tal, tudo mais. Depois viu que ele estava crescendo demais, aí quis né? O Padre Cícero se tornou prefeito de uma comunidade, etc, etc, etc. Aí depois o Vaticano fez por conta desse empresário que mandou uma notificação para o Vaticano para ele não poder mais estar no púlpito da igreja, né? Descredenciou o Padre Cícero, enfim. É profundo. Então essa analogia dela aí faz sentido. Bacana. Excelente Vamos para mais um vídeo. Deixa eu ver ela falar aí. depoimento aqui, e eu queria falar duas coisas. Primeiro, que eu tô bastante bravo porque eu já comprei biscoitos de freira. Pessoal, acho que o vídeo acaba por aqui. Eu acho que foi a parte mais importante que eu quis assistir. E o decorrer do vídeo aí vocês podem assistir no Planeta Podcast, que tem lá a transmissão completa. Para mim, minha reação sobre o que ela estava falando acaba por aqui. Valeu, pessoal. Aquele abraço.